Olá, meus amigos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e temos a oportunidade e o privilégio de aprender da grandeza da palavra do Senhor e da teologia. Eu sou o professor André Soares e nós estudaremos neste momento sobre filosofia da religião, uma disciplina do âmbito teológico. Nós estudamos, nós como teólogos, precisamos conhecer esta área da filosofia, da teologia, né, que envolve a teologia. Observa que a palavra filosofia da religião é uma junção de dois termos, né, de duas palavras, de dois campos de estudo muito importante. O primeiro é a filosofia, que é uma ampla área de conhecimento que nos ensina a pensar de forma melhor, a nós analisarmos, a nós argumentar, porque ela não é uma ciência exata. A filosofia, ela é dentro do campo das ciências humanas, então ela está em constante evolução, sempre argumentando, questionando, debatendo, refutando um argumento e outro. Então é muito importante nós analisarmos esta área. Muito importante também é entender que a filosofia é a segunda disciplina que mais se fala ou pesquisa e estuda Deus. Então, nós temos que entender que, além da teologia, você vai buscar dentro da filosofia e vai encontrar muito acerca de Deus. Então, é um dos questionamentos filosóficos. Então, para ser um bom teólogo, eu também preciso ser um filósofo. Eu preciso também argumentar. Preciso questionar, eu preciso buscar, eu tenho que ter esse interesse em sempre ter um argumento melhor acerca das doutrinas bíblicas, acerca da fé que eu professo, acerca das escrituras. Elas nos ajudam a entender as escrituras, porque você começa a questionar, pesquisar, aprofundar e você tem um entendimento melhor. Lembrando que a filosofia sempre caminhou de mãos dadas ali com a teologia. Como esses ramos do conhecimento passaram a ter muitas pesquisas, chega um momento que eles começam a se desvencilhar, porém a sua essência não deixa, né? Nós temos isso, aconteceu com a matemática, aconteceu com a biologia, aconteceu com a psicologia. Então todas as disciplinas elas têm esta base filosófica. E quando eu coloco ali a filosofia da religião, fala sobre pensar e analisar a religião, a religiosidade. O que é a religiosidade? A pergunta entra no mérito, no âmbito da filosofia. Por exemplo, eu poderia dar uma resposta fechada, mas isso não seria filosofar ou argumentar. Então eu tenho que pensar, eu tenho que analisar e tentar entender o que é isto chamado religião. Por que o homem é religioso? Por que existe a religiosidade? A religiosidade ela não é fruto da mentalidade humana. O homem não é religioso simplesmente porque criou isso daí, e sim porque está intrínseco. Disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, né, que falaram para ele que a religião é coisa de gente tonta. Ele disse, não, religião é coisa de gente. Acontece que algumas pessoas, elas praticam de forma tonta, né? Tontamente. Então a religião está intrínseca ao ser humano, é antropologicamente já muito bem embasado e estudado que o ser humano ele pode estar na condição mais civilizada possível, ele tem uma expressão de fé, ele pode estar beirando a selvageria, ele tem uma forma de crença, de crer e tem o seu sistema religioso. É muito importante essa disciplina para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento. Então a filosofia da religião ela tenta esclarecer a possibilidade e a essência formal da religião na existência humana. Em outras palavras, estuda a consciência
do humano e da sua autocompreensão a partir do absoluto enquanto atingível pela inteligência. A filosofia da religião é uma reflexão realizada com uma única ajuda da razão, sendo seu objetivo a religião e as condições, né, que esta é possível. Então observa que nós vamos estudar agora e vamos analisar aqui alguns filósofos que falaram, que estudaram, que analisaram a religião. Então nós vamos fazer bastante leitura aqui. Eu vou pedir para você me acompanhar através da imagem que está refletindo, para você entender. E também é uma base, né, para você que gosta desta área de filosofia, já é uma base para você aprofundar os seus conhecimentos. Então, o que é religião? A religião, como ela surge? O que é religião? Religião vem do termo religare, né? Está ligado ao significado de ligar com Deus. Religar, ligar novamente com Deus. Bom, a religião surge como? A religião ela surge do medo do homem. O homem, em algum momento da sua história, ele sentiu medo de algumas coisas, então ele tenta se conectar com isto que é superior a ele, que é maior que ele, para poder ter uma vida tranquila, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, por que se adora o sol? Na antiguidade nós temos adoração ao sol, à lua, porque o homem observou que o sol, a lua, ela tem influência sobre a sua vida, porque se ele não tem os dias, ele não tem como plantar, a chuva não vai nascer, então ele passa a reverenciar. Então isto surge do medo do homem. Nós temos um embasamento bíblico para isto. Nós temos como provar até biblicamente que a religião ela surge do medo do homem, tentar se conectar com Deus a partir dele mesmo, do ser humano. Nós temos sim. Nós temos a Torre de Babel, que era uma forma do homem tentar se conectar com Deus porque ele teve medo de um novo dilúvio. Houve o dilúvio, então o homem, na sua concepção, diz: vamos construir uma torre que chegue até o céu e que nós não venhamos ser mais dizimados da terra. Então esse medo faz com que eles tentem se conectar, né? Chegar ao céu, mas só que é uma conexão falível a partir do homem, em desobediência, em rebeldia e não conforme a vontade de Deus, que era seguindo em obediência. Então nós observamos que tem uma base bíblica para nós entendermos que a religião surge do medo do homem. E o que é a verdadeira religião? Segundo a Escritura, a verdadeira religião ela é sem mácula, ela é pura, sem mancha, é o amar, é o amor. Então Jesus vem trazendo esta concepção, mostrando o amor. Ele é o único que pode nos conectar com Deus verdadeiramente. Então ele é o único que pode nos religar, nos reconciliar com Deus e praticar a verdadeira religião, que é em amor. Amor para com o próximo, amor para com o semelhante. Então religião, no aspecto geral, ela é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo que esclarece símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e os seus próprios valores morais. Ela aponta para além deste mundo empírico. Empírico fala de experienciado, das experiências da nossa vida, para uma realidade maior, que é a espiritualidade. O homem ele é composto de espírito, alma e corpo. O homem tem essa parte imaterial, direcionada para um horizonte, buscando sempre algo incompreensível. Próximo título ali, o próximo parágrafo: o senso religioso está ligado à própria razão humana e ao coração do homem. A razão é a exigência de um significado total. Então você observou que a religião, ela não pode ser desvinculada do homem? Então ela está ligada à razão do homem? Observamos que muitos, com um posicionamento ateus, ligado ao ateísmo, eles querem desvincular a religião do seu ser, mas ela não pode ser desvinculada, ela está intrínseca no homem. Até o ateísmo ele deposita uma fé, ele tem uma crença.
Ele tem uma crença no seu ateísmo, ele tem uma crença na não existência do ser divino, ele tem uma crença que Deus não existe. Então, não deixa de ser a sua religião, não deixa de ser algo que está ligado à sua razão. A denominação de filosofia da religião ela é muito recente, né? Porque são campos que começaram a ser explorados conforme o desenrolar e o desenvolver das disciplinas. Alguns autores atribuem a Jacob, né, ao kantiano. Né? Kantiano é aqueles que seguem o pensamento de Kant, que nós já vamos falar sobre ele. É esse Jacob, né, ou Jacó, né, para nós aqui aportuguesado, alguns atribuem a ele. É no ano de 1797, enquanto outros ao jesuíta Sigismund von Storchenow, em 1731, 1798. Entretanto, a disciplina como tal só passou a ser depois de ter percorrido toda a corrente filosófica deixada pelas escolas alemães e entendida nos dias atuais. Então, se observa que se nós analisarmos aqui, ó, como está no próximo slide, a filosofia da religião é estudada na Grécia, ela já era estudada porque o homem falava sobre a religião, sobre Deus, sempre pesquisou, sempre estudou sobre este tema. Mas como disciplina, nós temos ela um pouco recente. Então, século XX é a história do pensamento filosófico ocidental, ela encontra-se intimamente associada às tentativas de esclarecer o paganismo, o judaísmo, o cristianismo. Atualmente, o que domina no Ocidente e cada vez mais também no Oriente é a crença na ciência e na técnica. Então nós temos o iluminismo e a religião. Este período do iluminismo, né, século XVIII, houve um grande embate sobre fé e razão, né, uma grande disputa. Né, até então, o conhecimento e os homens eles tinham um pensamento mais teocêntrico. A partir disso, começou a ter uma visão mais antropocêntrica. Então, houve muitos debates, embates sobre fé e religião. Muitas teorias, né, contrapondo a fé, muitas teorias aqui da fé contrapondo a ciência, mas nós temos que entender que nós temos que unir as duas, né? A ciência e a fé. A fé ela vai um pouco mais além da ciência. O caminho que a ciência não trilhou, a fé ela já nos ensina. Então, nós temos que entender, quando a gente debate sobre fé e razão, que existe o fato científico, a teoria científica, existe o fato bíblico e a teoria bíblica. O que isso quer dizer? O fato científico é algo experimentado em laboratório, algo reproduzido, melhor dizendo, em laboratório, está decretado, é um fato, não tem o que argumentar. Até temos o ditado: contra fatos não há argumento. Então, fato científico é aquilo que pode ser reproduzido em laboratório. Né? Por exemplo, uma aula. Eu posso reproduzir uma aula? Posso. Eu posso analisar uma aula? Posso. Então, isso é um fato. A aula existe. Agora, existem as teorias científicas. Essas teorias, elas não foram provadas. E muitos as defendem como se fossem reais, como se fossem fato científico. Mas elas não são. Então, isso nós temos que entender perfeitamente. Existem muitas teorias que não são comprovadas e que ensinam como se fosse um fato. Então, teoria do Big Bang, teoria da evolução, os próprios nomes já estão dizendo teoria, ainda não foram comprovadas. Então nós temos também o fato bíblico, é aquilo que está na Bíblia, são as doutrinas, são os ensinamentos, está claro. Mas existe também muita teoria bíblica, muitas linhas de pensamentos que não têm respaldo bíblico, só tem respaldo filosófico, dentro do campo teológico, de uma linha teológica, mas que quando você vai comparar com os textos bíblicos, elas são dissonantes, elas estão em desacordo. Então é muito importante nós entendermos isto também. A pessoa que está estudando teologia, quer aprofundar seu conhecimento teológico, tem que tomar cuidado com algumas linhas de pensamentos teológicas. Então, a partir do iluminismo, nós temos exatamente isso. Com Hegel,
podemos caracterizar toda a história ocidental à maneira de processo progressivo da tomada de posse pelo homem de sua liberdade. Então, é essa pseudo-liberdade aí que leva a questionar muitas coisas da fé. Esta história da liberdade entrou a nova fase no começo da Era Moderna, quando a liberdade e o pensamento se tomaram conscientes e críticos acerca de si mesmo. Então nós temos as tarefas aqui da filosofia da religião. Ela procura formular questões que angustiam os indivíduos, as igrejas e a sociedade. Ou seja, ela decide questionar para buscar a verdade. Então é muito importante essa análise, né? Temos entre a filosofia da religião, entre a tradição religiosa, que busca ali entender as experiências, a intersubjetividade, a crítica moderna surgiu num abismo profundo, o processo do iluminismo age de maneira dialética, né, que está sempre em mudança, sempre em transformação sobre a tradição religiosa. Destrói algumas concepções sobre Deus e conserva a autêntica tradição da fé. Olha que importância. Então existiram muitas falsas concepções acerca de Deus. E que se não fossem esses argumentos, essas análises, possivelmente nós estaríamos ainda crendo nessas falsas concepções. Observa como essa disciplina é muito importante. Então temos a relação do cristianismo, das igrejas, para com as religiões cristãs, modificou-se também profundamente. O cristianismo deixa de ser religião que integra a sociedade global e passa a ser ali o cristianismo carece da evidência racional e da única verdadeira religião. E o lugar e a função da religião e as igrejas no novo mundo político-social, né? Ela modifica radicalmente, né? Porque até então o Estado e a política estavam muito ligados e muitos filósofos começaram a argumentar esta liberdade, nessa desvencilhar da religião junto com o Estado. Então nós temos a crítica à religião. Entenda essa palavra crítica não como algo destrutivo, algo que procura algo pejorativo, algo para derrubar. Crítica está relacionado, quando a gente estuda no âmbito filosófico, a argumento, né? A pesquisa. Olha lá, ó, como a crítica à religião entende-se não a crítica no sentido próprio da palavra, mas uma reflexão sobre a religião, uma análise, né, sobre a religião. Então, quando a gente fala crítica à religião, somente tem um livro de Immanuel Kant, que é exatamente com esse título, ele faz reflexões, análises sobre a religião. Ó, nós temos agora alguns filósofos que eles estão ligados, que eles fazem essas reflexões acerca da religião. Na verdade, boa parte, né, dos filósofos eles fazem essa análise porque a religião, como nós já vimos, ela é parte do ser humano. Então, quando eles analisam o ser humano, não tem como descartar ou deixar de lado esta parte tão importante do homem. Então Descartes, ele estabelece, temos aqui René Descartes, ele estabelece como princípio a mútua independência da religião e da ciência. Observa, René Descartes, ele fala que a religião ela tem que ser independente da ciência, tratando esta última como da natureza, isto é, compreensão das forças naturais, e a primeira tratando de elementos suprassensíveis da alma e transcendentes. Essas análises, essas críticas, essas reflexões acerca da religião e da ciência, ela se dá muito por um período, né, que o catolicismo ela dominou esta área, inclusive impedia muitas vezes a medicina, né, os médicos, por uma questão de entender o corpo como sendo inviolável e às vezes até de analisar, procurar estudar sobre aquelas enfermidades, aquelas doenças que estavam afligindo. Então houve, né, nesse período histórico, essa dominância, esse poder. Por isso que nós temos muitos filósofos fazendo essas críticas, fazendo essas análises que foram fundamentais para nós termos hoje o pensamento como nós temos, né? Para nós termos uma medicina como nós temos, para nós analisarmos a sociedade como analisamos hoje. O discurso do método, né? A dúvida metódica, né? Temos ali primeira prova, segunda prova, terceira prova da existência de Deus, né? Argumento ontológico, que é o estudo acerca do ser e do ser perfeito
essa perfeição, essa moralidade que o homem tem, ele precisa, né, que ele vive. Então só pode partir da existência de um ser moral, né? O argumento da marca impressa, né? A causa faz com que a ideia do ser perfeito está ligada ao ontológico, a causa da existência do ser pensante, né? Então, se o homem tem essa capacidade de analisar, de pensar, é porque alguém pensou o homem, né? Pensou a criação do homem, pensou o ser homem, né? Esse ser do homem, e o fez, também pensa, analisa, né? Então é perfeito, né? Nós temos essas análises. Blaise Pascal, contemporâneo de Descartes, em oposição ao pensamento racionalista de Descartes, observaram como é a filosofia. Alguém lança uma teoria, um argumento, um trabalho, e o outro vem e refuta ou contraria. Então a filosofia está sempre nesses debates, nunca pode encerrar o debate. Pascal aponta tudo na fé, na tentativa de provar a existência de Deus. O argumento da aposta consiste basicamente em uma aposta propriamente dita, a qual direciona a favor ou contra a existência de Deus. Por exemplo, ele argumentou ali o argumento da aposta que ele criou. Se você acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho infinito. Então, ótimo, né? Deus existe, você estava certo, você vai ser beneficiado. Se você acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda finita. Por quê? A sua perda só é enquanto vida. Então ela é finita, ela vai acabar. Então, vamos à sequência. Se você não acredita em Deus e estiver certo, você terá um ganho finito. Então, se você é ateu, você não acredita que Deus é, teu ganho é finito, é só enquanto está a tua vida. Teu argumento só será, né, é a sua defesa de que Deus não existe só enquanto a tua vida estiver existindo. Agora, se você não acredita em Deus e estiver errado, você terá uma perda infinita, né? Porque aí virá o juízo, né? Porque esse ser que você não acredita, ele julgará, né, a todos. Então, observa que nós temos mais a ganhar com a primeira questão, né? Então, acreditar em Deus, né? A própria Bíblia fala que o louco diz, não há Deus. Então nós temos que ficar com as escrituras. Temos Baruch Spinoza, né, um judeu, não é só o próprio nome, né, Baruch, né, bendito, né, é uma palavra usada significa bendito. Então, ele também foi um filósofo judeu, tendo sido excomungado da sinagoga judaica por conta das suas ideias contrárias à Torá. Sua crítica à religião se dava através da crítica à escritura. Ele escreveu o Tratado Teológico Político. Então, Spinoza defendia a liberdade da filosofia sem interferência religiosa ou política. Então, a teologia, o Tratado Teológico Político tem como ponto de partida a questão da inspiração bíblica. A Bíblia é realmente um livro inspirado? Por si mesma, ela pode comprovar a sua inspiração? Spinoza não leva em conta a instituição religiosa, mas o livro sagrado. Então, Spinoza, ele argumentou muito sobre essa questão da política e religião. David Hume, filósofo inglês, empirista, né? Ele parte dos argumentos conhecidos sobre o assunto, o argumento teleológico. Importante entender que a palavra teleológico não tem a ver com teológico. Teológico estuda acerca de Deus. Teleológico estuda acerca do telos, das finalidades. Então ele estuda as finalidades que justificam os argumentos anteriores. Nesse argumento, tudo o que existe no mundo evidencia a existência de Deus por si mesmo. Baseando-se no cristicismo, Hume desenvolve o argumento de forma incontestável. Daí ele cria ali o problema do milagre, né? Uma forma de apoiar a religião é por meio dos apelos aos milagres. Mas Hume argumentou que, no mínimo, os milagres não poderiam conferir muito apoio à religião. É impossível violar a lei da natureza, afirma que o testemunho humano nunca poderia ser suficiente, viável, contraordenar a evidência que temos das leis da natureza, e devido à forte evidência que temos das leis da natureza, qualquer pretensão de milagre está
sobre a pressão desde o início e precisa de provas fortes para derrotar as nossas expectativas iniciais. Um dos argumentos mais antigos para a existência de Deus é o argumento teleológico, que toda a ordem e objetivo do mundo evidencia uma origem divina. Hume usou o criticismo clássico do argumento teleológico. Temos Immanuel Kant. Immanuel Kant é dos pensadores modernos, né, filósofos modernos, que ele desvencilhou a filosofia da religião, né, da teologia, vamos dizer assim, no modernismo. Então ele, embora sendo cristão, tendo sua concepção de Deus, ele entendia que a filosofia e a teologia deveriam caminhar de forma separada. Ele fez análises mostrando isso, né? A crítica da religião, a crítica do belo e a crítica da razão, né? 3 grandes obras de Kant que são muito estudados hoje e foi muito explorada pelos filósofos posterior a ele. Então, Immanuel Kant é um grande filósofo, né, que estuda este lado moral, religioso, argumenta sobre ele. A crítica da pura razão, né, da razão pura, né? Ou seja, o que é isso? A razão pela razão, sem artifícios da fé, sem ser envolvida pela fé. Então, a pura razão, aquilo que o homem pode racionalizar. Que Deus, liberdade, a imortalidade sempre foram objetivos supremos da nossa existência. Immanuel Kant é um grande filósofo, vale muito a pena estudar sobre ele. Kant desenvolveu sua doutrina sobre Deus no confronto com Leibniz e Wolff, ainda no período pré-crítico. Ele irá tratar da distinção entre as 2 esferas da realidade. Temos aqui Hegel também. Hegel, filósofo alemão, a ciência e a religião não são outras coisas além de momentos necessários e logicamente sucessivos do desenvolvimento do espírito. O mais famoso postulado deixado por Hegel apresenta a razão como absoluta, né? O idealismo ou absoluto. Para Hegel, a religião se enquadraria no 3º momento da filosofia do espírito. Temos Friedrich Nietzsche, né? Um grande pensador, grande filósofo, ateu, né? Muito ateu, mas que faz uma crítica não apenas a Deus, né? Nós aprendemos, né, que a palavra, né, Deus está morto, né? Seria ali que ele matou, o filósofo que matou Deus, mas não é. Na realidade, pessoas que têm pouco conhecimento, né, da filosofia deixada por Friedrich Nietzsche que pensam dessa forma, né? A pessoa que é aspirante, aí, ateu, né, lê ali a palavra Deus está morto, pronto, diz Deus morreu, Deus não existe, né? Mas primeiro, né, é só pensar, né, que você vai entender. Para Deus estar morto, ele tem que existir, né? Se ele não existir, ele não pode morrer, né? E se ele morrer, não pode ser Deus, né? Um Deus que morre não é Deus, é ser humano. Então é criatura, é falível, é pequeno. Então, o que na realidade, né, Nietzsche, né, que ele era adepto de não a uma ordem, né, por isso que está aqui escrita a perspectiva do caos, né, ele escrevia conforme vinha na sua mente, né, aquilo que vinha na sua mente ele escrevia. Seu escrito é bem difícil, né, porque eles não são muito organizados. Você tem que ter existe uma linha, né, de estudo para você compreender na totalidade o livro, o pensamento de Nietzsche. Então as pessoas vão lá, pegam um livro mais famoso, Assim Falava Zaratustra, e vão ler, e querem entender ali. Não, a filosofia dele tem que ler outros livros, tem que estudar com pessoas que aprofundam dentro da sua teologia, dentro da sua filosofia, para poder compreender. Por exemplo, ele não faz só crítica, ele não faz somente a crítica acerca do paraíso cristão. Ele critica tudo que está além, tudo que o homem se apoia como além. Por exemplo, há o paraíso cristão, então ele vai bater, ele vai dar alfinetada no cristianismo, sim. Né? Ele vai querer sempre dar alfinetar o cristianismo, mas ele não critica só o cristianismo, ele critica também
a moralidade, o estudo da moral, criada ali, analisada por Sócrates. Então ele vai criticar também essa moralidade. Ele vai também criticar o mundo ideal de Platão, né? Daí ele chega à célebre frase, né? Então, se moralidade foi criada, né, vamos dizer assim, por Sócrates, que ele era muito contra também, se o paraíso cristão está além, não pode ser alcançado, ele vai criticar. Se o mundo ideal também é algo que está só nas ideias, ele vai criticar. Daí que ele chega à famosa célebre. Então, Deus está morto, né? O que é Deus para ele? É o mundo ideal, é a moralidade, né? Estudada ensinada por Sócrates, é o paraíso cristão. Aí ele cria o termo, né? Ele cria o super-homem, né? O termo de super-homem em Nietzsche, né? Que é o homem que está livre do mundo ideal, ele vive o aqui, ele está livre dessa moralidade, ele faz o que ele pensa que tem que fazer. Não é à toa que Nietzsche morreu de sífilis, né? Por causa de questionar muito, né? Vivia em triângulo amoroso e questionava muito essa parte. E foi um ateu, né? Muito militante, criticando o paraíso cristão, a ideia de paraíso. Mas é interessante analisar a sua forma de pensar, né? A sua forma de analisar. Temos que buscar compreender. Se nós somos teólogos, nós temos que buscar compreender esses filósofos para poder argumentar sobre eles. E temos aqui no âmbito já psicológico, psicanalístico, né? Sigmund Freud. Então também fala um pouco sobre a religião, né? Envolve esse tema, porque como nós estamos comentando, isso está ligado ao homem, né? E a psicologia, a psicanálise, ela estuda o homem, ele vai analisar, vai fazer a análise, ouvir o ser humano. Assim, ele passa a ser conhecida pelo fato de compreender sobre a perspectiva contemporânea após a crise metafísica, metafísica é aquilo que está além do físico, né? Do mundo físico. Como que o fenômeno religioso é tratado, mesmo sendo uma crítica psicanalista à religião. Uma crítica à existência de Deus, partindo de uma análise psicológica da religião, não é válida, pois incorre em erro de lógica quanto à verdade de seus argumentos. Porque ele vai analisar apenas um ser finito, né? Um ser que tenha uma finitude, né? Na sua maneira de raciocinar, né? Nós somos limitados. Então, esta foi a nossa aula de hoje, meus amigos, sobre filosofia da religião. Espero que você tenha aproveitado e aprofunde os seus conhecimentos dentro desta área que é muito interessante. Deus os abençoe em Cristo Jesus.